Salve, nação tricolor, tudo bem? Venho aqui comentar um pouquinho com vocês desse jogo ridículo, né? Desse vexame que o São Paulo fez a gente passar mais uma vez, né? Na sua história, né? O São Paulo vem acumulando, a gente vem acumulando vexames e vexames. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui a câmera. Aí, a gente precisa comentar algumas situações, na verdade, um vídeo aqui mais de desabafo, né? Dessa cambada de jogadores medíocres que o São Paulo tem, né? E a gente precisa comentar alguns pontos. Por exemplo, só para vocês entenderem, faixas salariais do São Paulo, os jogadores mais altos. A gente tem o Oscar, que é 2,3 milhões, sabendo que a Superbet paga em torno de 1 milhão para ele. O São Paulo, então, tem um custo aí de 1,3 milhão com ele, certo? Lucas Moura, 1,5 milhão, tá? Mensais. Jonathan Calleri, 1,3 milhão. Me diga desses três jogadores quais jogaram. Ah, mas estavam machucado. Estavam machucado. Como que vão jogar? Estavam machucado. Pois é. Nós tivemos uma arrecadação ontem, daquele jogo fechatório, de quase 9 milhões, né? 8 milhões e pouco. Não paga a folha salarial do time do São Paulo. Você, torcedor comum, que você não recebe para estar lá, né? Porque tem torcedor que recebe para estar lá. Você, torcedor comum, você vai pro estádio, paga R$ 300, toma chuva, né? Para assistir uma merda daquela e você tem que sair mais cedo. Você tem que sair mais cedo de casa, porque é um trânsito absurdo para chegar lá, né? Se você for de metrô, você tem que andar 1 quilômetro, né? E mesmo se estiver chovendo, dane-se, você é torcedor comum, foda-se. Se você for de carro, foda-se, tem que pagar pro cara lá olhar teu carro. Quer dizer, pagar para o cara olhar, não, pagar para o cara não roubar teu carro. E você vai pro estádio, né? Além dos R$ 300 que você pagou lá, e fora que você vai comer alguma coisa lá fora, evidentemente, vai tomar alguma coisa. E moral da história, você deixa aí uns 500 contos de brincadeira em um dia, só por causa do São Paulo Futebol Clube. Você, torcedor comum. E é um absurdo. É um absurdo o que fazem com você. É um absurdo o que fazem com você, né? E aí a gente tem, por exemplo, esse cara, né, chamado Júlio Casares. Júlio Casares é Aliás, a culpa não é só dele, né? Porque a diretoria vem muito depois dele, né? Aliás, vem antes dele, né? Essa desgraça que vão fazendo do São Paulo vem estragando. Tudo que essa diretoria fez hoje, ela não é totalmente lixo, o que fez hoje. Vamos ser sinceros, que de fato não é. Mas muita coisa é. Muita coisa é. Inclusive a montagem desse elenco, né? Inclusive o fundo que criaram para estragar o São Paulo Futebol Clube tá dentro dessa diretoria. E a próxima que vai vir, vai ser da mesma patela, né, entendeu? O São Paulo é um clube que é o único que você não consegue saber o que está acontecendo lá dentro. O Crespo ontem foi entrevistado, perguntaram para ele se o Oscar não jogou, por que que o Oscar não jogou, sendo que ele estava treinando. Ele falou, mas o Oscar não estava treinando. O Oscar nem sequer treinou. E o São Paulo publicando que o Oscar estava treinando com bola. Você vai acreditar em quem? Eu prefiro acreditar no Crespo. Porque o blogueirinho vive fazendo story lá dizendo que a dívida está diminuindo no mês, né? Porque o ano só aumenta. Então, não dá para entender. Não dá para entender, sabe? Então ele faz a gente realmente de trouxa. Você que gasta em torno de uns R$ 500 para ir no estádio. Você é um trouxa. Eu sou um trouxa, entendeu? Aquela torcida que recebe pra estar lá, eles querem que se foda o São Paulo. Não tá nem aí pro São Paulo Futebol Clube. Tá nem aí pra você. Não tá nem aí pra você. Então, quem sou eu, né? Mas é isso, né? A gente tem que colocar a cabeça no lugar e entender o seguinte: o Caleri, o ano passado, perdeu um monte de gol igual o Luciano perdeu esse ano, perdeu o gol lá na frente do gol contra o Botafogo e foi eliminado e ninguém falou nada do Caleri, né? Ninguém falou nada. E aí o Luciano, perdão, não tô defendendo o Luciano, não. O Luciano, pra mim, uma merda, tem que sair do São Paulo. Mas é isso.
Entendeu? Agora, pra falar a real, o Lucas, Oscar, cadê esses caras pra jogar bola? Os caras foram contratados pra ser decisivo e não jogaram nenhum jogo decisivo, gente. Nenhum. Ah, porque machucaram. Foda-se. Foda-se. Entendeu? Contrata velho, paga uma fortuna pra esses caras. Tudo bem que os caras estão machucados, acontece, isso é, a gente não vai ter noção, mas manda, diminui o salário desses caras. Esses caras não estão jogando, estão ganhando em cima do São Paulo sem sequer fazer um esforço. Então, alguma coisa errada tem, muita no São Paulo Futebol Clube, muita coisa errada, né? E ele precisa sair fora. Os caras precisam sair fora, diminui o contrato. Agora, você sabe quanto que o São Paulo vai arrecadar em jogo? Não vai arrecadar mais nenhum milhão. Mas nem um milhão mais. A torcida está desgostosa. Diferente do ano passado, diferente que o São Paulo, que a torcida até aplaudiu, o São Paulo tentando passar pelo Botafogo lá, São Paulo, a torcida até aplaudiu. Esse jogo foi vergonhoso. São Paulo, a torcida não vai mais. Não vai mais. Eu não vou. Entende? Porque é uma vergonha. Você se sente envergonhado. Você se sente um lixo. Você se sente um idiota. Tá lá. Entendeu? Para esses caras. Você se sente um idiota. Não vale a pena. Não vale a pena. Então você não vai mais. E o São Paulo que se lasque. É isso. Entendeu? E aí, os caras conseguiram fazer isso. Uma coisa, por exemplo, que me deixa bastante assim, que eu fico pensando, por exemplo, o Belmonte. E o Casares tentaram contratar o Marcos Leonardo, né? O São Paulo não tinha dinheiro para contratar nenhum tipo de Marcos, né? Nenhum Marcos médico aqui da esquina tinha condições de contratar. Imagine Marcos Leonardo, né? Não tinha condições de contratar. Aí falam que o São Paulo não conseguiu contratar porque vazou informações. As informações vazaram no Rio de Janeiro porque o Flamengo tentou contratar o Marcos Leonardo e não conseguiu. Aí vazaram lá dizendo que estavam negociando com o São Paulo. Pronto, o vazamento saiu de lá. Mas eu vou ser sincero pra você. Vazou todas as informações de qualquer clube do mundo, vaza as contratações. Só o São Paulo não consegue contratar, porque o São Paulo não tem dinheiro. Como que vai negociar? São Paulo vai negociar como? Não tem como negociar com o São Paulo. Não existe, porque o São Paulo não tem barganha para negociar. Não consegue negociar. Então é isso, sabe? Então fica muito complicado para São Paulo. Então, e aí o diretor, né, de futebol e o próprio Casares coloca assim, não, a gente não conseguiu contratar porque houve um vazamento e isso atrapalhou São Paulo. Vai a merda. Não foi nada disso que aconteceu, é que vocês não têm dinheiro para contratar. Seja honesto, fale pro torcedor, que o torcedor se ilude, o torcedor acredita, porque ele faz o São Paulo a vida dele, ele acredita nisso. E é mentira. O São Paulo não tinha dinheiro para contratar ninguém. Ninguém. O São Paulo vai me contratar Rigoni. Rigoni tem menos gol que o Thiago Volpe, que é goleiro, que está jogando hoje no Grêmio, tem menos gol que o Thiago Volpe. Você vai contratar um cara atacante para poder jogar pro seu time? Se você precisando ganhar, você me vende jogadores a preço de banana para só fechar o superávit no vermelho, no azul, e no mês e no final do ano que se foda? Cara, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Então, assim, torcedor, não podemos nos iludir mais. O São Paulo hoje é um time, infelizmente, um time que não bota medo em ninguém quando joga no Morumbi. A torcida faz um caldeirão, mas o time é um lixo e a diretoria que fez isso. E não vai acabar esse ano. Ano que vem vai ser igual. Depois do outro ano é a mesma coisa. Vão ser anos assim. Anos assim. E se talvez os caras não acabarem o São Paulo? Porque é isso que estão fazendo. Uma coisa que o Marcos Leonardo ia vir para o São Paulo, ia vir pela história. Talvez ele viu o título de 2005, né? Talvez ele viu os títulos de brasileiros. O São Paulo conquistou 3 seguidos. Talvez ele conseguiu ver isso, o tal nome soberano que foi criado. Talvez o Marcos Leonardo tenha visto, e é isso da empolgação para vir jogar no clube do coração, né? Aí eu quero ir para assistir. Vai chegar um momento que isso acaba, gente. Vai acabar. Porque ninguém quer mais torcer. Um clube que só perde. E é isso que tá acontecendo. É um clube que só passa vergonha. Um clube que tem uma diretoria de merda dessa daí. Que você tem uma torcida que recebe pra estar lá apoiando o presidente.
E é isso. É isso que a gente tem que entender, certo? Infelizmente é isso. Agora vamos ao rumo aos 40 pontos, né? Os 45 pontos aí do Campeonato Brasileiro, porque ainda eu temo medo, porque a partir do momento que o São Paulo agora é crise, a crise se instalou no São Paulo. É, vamos arrumar os 45 pontos e torcer para um time ser campeão, que vai ser, né? Palmeiras, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, vão superar o São Paulo aí, em títulos e vão. E a gente tentar abrir uma vaga aí para conseguir ganhar um dinheiro a mais para a Libertadores para ser eliminado o ano que vem e conseguir fazendo esse looping, ganhando um pouquinho de dinheiro, né? Iludindo mais os trouxa torcedor que a gente. Falou? Grande abraço, tamo junto e vamos São Paulo. É nóis.